Olá, pessoal. Vamos estar falando agora um pouquinho sobre medidas de dispersão. Bom, o que são medidas de dispersão? As medidas de dispersão são medidas calculadas em torno da média, onde que ela mede a distância entre os pontos, tá? Bom, essas medidas a gente pode ter uma que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. A variância já é uma onde que eu tenho a unidade quadrática, porque eu estou levando os meus dados ao quadrado. O desvio médio e o desvio padrão tem a mesma unidade. Então, o desvio padrão, ele é calculado através da variância, porque a minha variância ela é quadrática. E eu calculo o desvio padrão voltando à unidade dos dados, sem ser quadrada, tá? Bom, as três medidas, ela é calculada, tá, em torno da média. Bom, qual média que a gente usa aqui? A gente vai usar a média aritmética, ou, mais tardar, é a média ponderada, onde que eu tenho uma frequência para cada observação, mas não deixa de ser a média aritmética, tá? Bom, então como que a gente calcula? Notação que a gente encontra na literatura. Média, x barra, ME. Bom, a média é calculada somatória das minhas observações dividido pelo número de observações. Se eu tiver uma frequência, eu vou multiplicar cada unidade, cada observação pela sua frequência e vou continuar dividindo por n, tá? Está aqui a nossa formulinha, que é o que a gente chama de média ponderada, tá? Se eu não tenho frequência, eu venho e calculo sem a frequência. Se eu tiver frequência, eu multiplico a frequência e divido por n, a quantidade de n de observações. É importante lembrar que sempre quando eu vou calcular as medidas de dispersão ou outras medidas, eu vou estar calculando sempre em torno da média aritmética. Média geométrica não é utilizado nesses casos, ok? O desvio médio, ele é calculado, eu tenho que calcular o desvio, tá? Que é cada observação menos a sua média. Aí eu vou multiplicar ele pela frequência. Se não tiver frequência aqui, eu multiplico como se fosse por 1, tá? Não teria essa frequência. Vou somar e esse total eu vou estar dividindo por n, que é o número de observações. O meu n aqui é o número de observações. Tá? Bom, para variância, eu vou pegar o mesmo desvio que eu calculei para o desvio médio, só que eu vou estar levando ao quadrado. No desvio padrão, eu uso ele em valor absoluto ou módulo, tá? Que é sempre aquele fatorzinho que deixa meus valores positivos. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu vou ter o meu desvio, a observação menos a média do rol, do grupo de observações, ao quadrado. Se eu tiver como uma frequência, eu multiplico pela frequência. Se não, eu vou fazer sem essa multiplicação de frequência aqui, ó, tá? Eu simplesmente tiro esse fator aqui, somo, e a somatória eu vou dividir pelo número de observações, ok? Então, e o desvio padrão, o que que eu faço? Como aquele já é uma unidade quadrática, eu preciso estar voltando. Então, para voltar o inverso do meu quadrado aqui, para eu estar voltando, fazer a correção, eu vou extrair a raiz quadrada, tá? Então, eu calculo a variância, calculo a raiz quadrada, eu tenho meu desvio padrão. Na mesma unidade das minhas observações, e que é o mesmo que ocorre com o desvio médio. Bom, uma coisa que a gente pode estar observando é que esses valores aqui do desvio médio e desvio padrão vão ser valores, como estão na mesma medida, próximos, não vai ter uma discrepância muito longa entre os dois, tá? Bom, vamos exemplificar com um exemplo. Aqui eu tenho uma tabelinha, tá? Ou uma distribuição de frequência, onde eu tenho as minhas observações e as suas frequências. Então, esse ponto aqui é dado, tá? Onde que eu tenho a observação e a frequência. O restante é calculado. Então, para eu calcular a média, lembrando que a média tem o quê? Como eu tenho frequência, vem para a média ponderada. É a observação vezes a sua frequência. Que é o que eu fiz aqui, ó. Então, 2 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 5, 50. 15 vezes 10, 150. 20 vezes 2, 40. 25 vezes 1, 25. 30 vezes 1, 25.
Agora, eu vou somar esses valores aqui, ó. 0 mais 20, mais 50, mais 150, mais 40, mais 25, mais 30, deu 315. E a somatória das minhas observações, basta eu fizer a somatória da sua frequência. 2, 4, 5, 10, 2, 1 e 1, somou 25. Então, esse 25 aqui é meu N, tá? Meu número de observações. Quantas observações eu tenho no meu rol? 25. Então, para eu calcular a média, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 315 dividido por 25. 315 dividido por 25, 12,6. Então, essa daqui é a média das observações. Bom, o outro que a gente vai calcular, depois disso eu consigo calcular o desvio médio e o desvio padrão, porque eu preciso calcular ele em torno dessa médiazinha aqui que a gente acabou de calcular. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha observação, que está aqui meu XI, e vou subtrair 12,6, que foi minha média. Então, vai ficar 0 menos 12,6, 5 menos 12,6, 10 menos 12,6. Vocês podem ver, ó, que aqui eu vou ter valores negativos e valores positivos, que é 15 menos 12 vai dar um valor positivo, 20 menos 12,6 positivo, e assim vai. Bom, eu não posso trabalhar com esses valores positivo e negativo, que muitas vezes vão cancelando. Então, o que a gente faz? Para calcular o desvio médio, a gente pega esse valor em valor absoluto. Então, quando eu faço o valor absoluto, vai ficar 12,6, eu simplesmente mantenho o número, e ele vai ser positivo, sempre. Então, eu vou multiplicar pela frequência. Bom, do primeiro, a frequência é 2. Então, lá, 12,2 vezes 2, eu vou achando os resultados. Eu tenho a frequência do segundo é 4, então vai ter 7,6, que é um valor absoluto, vezes 4. E assim eu vou fazer com todos os desvios, tá? Vou multiplicar pela frequência das observações correspondentes. Vou fazer essa somatória aqui, tá? Vou somar esses valores aqui, que são todos positivos. Então, eu vou ter esse valor aqui, ó. Então, vai ter de 137,2. Então, eu vou fazer o 137,2. Para calcular o desvio médio, eu vou dividir por N. Que aí eu vou somar. Eu calculo o desvio em valor absoluto, multiplico pela frequência, somo e multiplico por N. N, lembrando que é 25. Então, vai ter 137,2 dividido por 25, 5,49. Então, aqui eu tenho meu desvio médio, com relação às minhas observações. Para calcular a variância, eu preciso pegar os meus desvios aqui, esses valores que eu achei, menos 12,6, menos 7,6, menos 2,6, 2,4, 7,4, e assim por diante, e levar ao quadrado, tá? Então, eu tenho 12 menos 12,6 ao quadrado, vai dar 58. Eu tenho menos 7,6 ao quadrado. E assim vai, eu levei todos os valores ao quadrado. Todos eles vão ser positivos. Aí, eu vou multiplicar pela frequência de novo, tá? Porque eu preciso aqui multiplicado pela frequência. Então, esse primeiro, 58,76 vezes 2, 57,76 vezes 4, e assim sucessivamente. Aí, eu vou pegar esses valorizinhos aqui e vou somar. Somando, me deu 1.206, tá? Eu vou fazer esse valor aqui dividido por 25. Então, minha variância vai ser a somatória do desvio ao quadrado vezes a sua frequência, dividido por N, que é o número de elementos, quantidade de observações. Então, eu vou ter 1.206 dividido por 25, que vai me dar 48,24. Bom, dá para perceber o quê? Que se eu comparar com o desvio médio, que ele está numa unidade diferente, que não é a quadrática, como a unidade quadrática, a diferença é muito grande. Então, para corrigir esse fato, a gente calcula o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância de 48. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 48,24, que ele vai ser 6,95. Bom, 6,95 para 5,49, ele já não está numa distância muito grande,
tá? Comparado com a variância. Porque a gente já corrigiu a unidade. Então, aquilo que eu falei no início, tá? Que o desvio padrão e a desvio médio tem os valores próximos, porque ele está na mesma medida. E a variância tem um valor distante, por exatamente estar numa medida quadrática. Então, assim, para a gente calcular desvio médio, desvio padrão e variância, é isso que a gente tem que fazer. Se eu colocar na minha distribuição, eu vou começar a enxergar de uma forma mais fácil todas as minhas contas. Eu vou vindo em cadeinha. Então, assim, isso facilita para eu enxergar e vir aqui fazer meus cálculos. Ok?